Mónica, voy a pedir permiso para hablar en portugués, ¿está bien? Por supuesto. Y yo me disculpo por no conocer la lengua lusa. Es una falla. Tenemos que generar espacio de la lengua española en nuestros pueblos para cada vez más también acostumbrar. Los pueblos de Ciudad Hermanas ya hablan portugués perfecto, ¿no? Entonces, cada vez más tenemos que intensificar los dos idiomas para que acostumbremos a todo a hablar cada vez más. De acuerdo, totalmente de acuerdo.
para conocer más los contenidos también. Sean todos muy bienvenidos. Gustavo Cesárea con la palabra. Buenos días a todos. Começar saudando Vamos a todos que estão empezar saudando participando a todos desse que estão Fórum participando. Internacional de Desenvolvimento do Agronegócio da Amazônia. Parabenizar principalmente a equipe do Sebrae Rondônia pelo protagonismo nesse segundo AgroLab da Amazônia e pelo convite, né, de participar juntamente com a Associação Latino-Americana de Integração, ALAD. Estou entendendo que o nosso desafio nesta manhã é criar um espaço, ampliar as oportunidades de investimento da região, de importação e exportação, principalmente nessa ampliação das relações comerciais em nossos países vizinhos, da nossa América Latina. E talvez esse evento, Mônica, marca o início de uma importante colaboração da LAD com o Sebrae, do ponto de vista de ações efetivas. E, uma vez mais, muito Augusto, Mônica, nossa subsecretária de Cooperação, Assistência Técnica e Apoio aos Países de Menor Desenvolvimento Econômico Relativo, da LAD. Queria reforçar que chamou muita atenção do Sebrae as contribuições, ou pelo menos potenciais contribuições da LAD das rodadas de negócios virtuais que a LAD promoveu ao longo de 2021, está promovendo ao longo de 2021, Latina Exporta o Ganha-Ganha, com diversos setores, né? Alimentos e bebidas, têxteis, confecções, artesanatos, produtos farmacêuticos, enfim, vários que englobam nossos pequenos e micras empresas. Destacar também as nossas plataformas digitais, a exemplo da Pimes, Latinas Grandes Negócios, né? Uma ferramenta desenhada para suporte aos pequenos negócios. E para além de rodadas, para além de plataformas, destacar ainda a contribuição na disseminação de regras de acesso a mercados, principalmente no âmbito dos nossos países membros. Então, sobre esses assuntos, obviamente, Mônica Lade vai poder explicar bem melhor do que eu, então aqui fica só a minha ênfase da importância dessa colaboração. Queria começar também a destacar o desafio, Mônica, que desde o Brasil a gente enfrenta da participação das pequenas empresas na internacionalização dos negócios. Recentes números da Apex Brasil indicou que das 25 mil empresas exportadoras no Brasil, as pequenas e médias empresas representam 40%. Esse número cresce tanto quanto exportadora reincidente, quanto novas exportadoras, de modo que, se em 2016 a gente tinha 6 mil pequenas empresas exportando, em 2020 já eram mais de 10 mil empresas, quase 10 mil empresas exportando. Um crescimento médio anual, principalmente no setor de bebidas, papel e celulose, alimentos, químicos, móveis, produtos de madeiras, vários materiais que a Amazônia tem muito a oferecer a todo mundo, né, com todo o perfil de sustentabilidade. O desafio é que, apesar desse 40%, hoje, em termos de volume, elas representam apenas 1% de todo esse volume transacionado internacionalmente. Por isso que o Sebrae tem buscado cada vez mais criar mecanismos para garantir essa quantidade mínima na mesma qualidade de produtos a serem exportados pelas pequenas e médias. Principalmente, crescem as modalidades de logística e de e-commerce para facilitar nossas interações. E, para além do Pimes, da LAD, o Sebrae hoje apoia outras plataformas também, a exemplo do Connect Américas, que é uma iniciativa do Banco Americano de Desenvolvimento, como uma rede social empresarial com apoio da Google, DHL, Facebook, Mastercard. Uma plataforma que congrega mais de 17 mil empresas cadastradas, com destaque no Brasil, seguido de Colômbia, México, Peru e Argentina.
Então, a gente tem buscado as suas múltiplas plataformas, que a gente acredita, né, que cada uma tem algo a contribuir, tem algo a acrescentar nessa facilitação de negócios. Junto com o governo federal, a gente discute com o Ministério da Economia, com a CNI, com a CNA, com a Apex, a Global Trade Hub, também uma iniciativa junto com o governo britânico para estimular a micro e pequena empresária, aumentar a capacidade, oportunidade de motivar as pequenas a de fato acessarem o comércio internacional, o acesso, a aceitação de serviços de apoio relacionados ao comércio. E eu acho que aqui encaixa perfeitamente a segunda edição do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Se por um lado a gente traz essa oportunidade para os participantes conhecer diferentes ambientes virtuais, se capacitar, conhecer mais modalidades de negócios nacionais e internacionais, criar network, estandes virtuais. Por outro lado, no AgroLab, a gente busca também dar visibilidade a toda a cadeia de negócio do agronegócio, principalmente da região amazônica, buscando essa abertura do mercado brasileiro para o exterior. Faz parte da estratégia desse evento do Sebrae aproximar empresas de pequeno porte com soluções de inovação, gerar negócios entre expositores e participantes, em abertura de negócios de mercado, divulgar empresas e principalmente a potencialidade da nossa região amazônica. Por isso eu reafirmo, por fim, o marco que esse AgroLab pode representar nessa intensificação das interações com a LAD, e aqui o compromisso, ontem reafirmado pelo nosso diretor Samuel e por todos os demais diretores do Sebrae, de imediatamente buscar um plano de trabalho com os escritórios estaduais do Sebrae para fomentar ainda mais essa interação à LAD de toda a nossa região amazônica brasileira. Mais uma vez, obrigado ao AgroLab, à Mônica, por toda a gentileza de compartilhar a experiência da LAD conosco. Muito obrigado. Para mim, realmente, é um prazer, uma honra poder acompanhá-los esta manhã de hoje. Em dias anteriores, o secretário-geral da LAD enviou uma mensagem a mim, pessoa, e nós somente somos transmissores desta mensagem. Esta mensagem da LAD como servidor, as ordens de pequenas empresas, das PYMEs, com ferramentas que servem para estimular o agronegócio, como bem assinalava os 13 países que formam a LAD e que tem 230 milhões de habitantes, e eu acredito que é um mercado muito importante. Às vezes esquecemos que podemos ser, em nossa região, no mercado que procuramos, e que já existe uma grande potência para reverter as cifras das que falávamos, não somente as que são montantes ou quantidades, mas também qualidade, desenvolvimento do agronegócio. Do 26 ao 29 de outubro, nós temos uma roda de negócios do ALAD, que estão todos convidados, mas no dia de hoje, para mim, é realmente um prazer apresentar a equipe da LAD, que vai estar sempre à disposição da Sebrae. Estamos muito felizes desta aliança, que esperamos que continue crescendo, e acreditamos que podemos, em uníssono, fazer muitas coisas boas. E como já dizia o dia de hoje, meu papel é muito simples, é apresentar a equipe, uma equipe de expertos que me acompanham e que vão apresentar à LAD os acordos preferenciais no qual participa o Brasil, em benefícios para os exportadores brasileiros. E para isto vai estar no tema da introdução, meus antecedentes a cargo do Cristalese, que já se encontra na tela. Ele é chefe do Departamento de Acordos e Negócios,
Após, vai falar sobre os acordos preferenciais, Sandra de Leon, ela é funcionária do Departamento de Acordos de Negócios e Negociações, e, finalmente, os benefícios para os exportadores brasileiros, que estará a cargo de Analia Correia, também funcionária desse departamento. Como já dizia, para mim é uma grande honra apresentar esta equipe de excelência, ALAD, e reiterar esta vontade de cooperar com os senhores e associarmos, porque acreditamos que o comércio intra-regional tem um futuro em que ainda falta explorar. E no mundo digitalizado, que se nos aproxima, temos que aproveitar esta transformação digital para esta revolução também do incremento do comércio intra-regional, e que melhor que esses fóruns, reuniões, que gentilmente o Sebrae nos convidou a participar. Assim que, Gustavo, para mim é realmente uma honra deixá-los com a palavra a Cristiana Júlio. Bom dia. Vou tentar fazer uma introdução em português. Gracias, secretário Mônica. É uma honra para a Secretaria-Geral participar do evento, em particular porque se encontra orientado a fortalecer as empresas PYMEs, promover o aproveitar as ferramentas de comércio que a ALAD oferece às empresas. Aproveitar as ferramentas que a ALAD peço desculpas, mas pela facilidade no idioma, faremos a participação em espanhol, mas terão um PowerPoint em português. Você pode seguir a apresentação em português. A apresentação será em português. A apresentação que desenvolveremos diferenciais em que participa o Brasil, benefício para os importadores brasileiros. Espero que possam aproveitar a invitação e que as ferramentas da ALAD sejam para os empresários da região. Para os empresários regionais também. Agora vou começar a apresentação. Agora vou começar a apresentação. E começaré a falar em espanhol. Empezaré a falar em espanhol. Bueno. El contenido de la presentación. O conteúdo da apresentação terá uma visão das ferramentas de análise de interesse. Está falando espanhol. Com participação do Brasil. E medidas não tarifárias. Começarei com a visão geral da ALAD. Na visão geral, aqui os senhores têm umas fotos da sede institucional da ALAD, onde se vê o edifício da ALAD, no comitê de representantes também. A ALAD foi através desenvolvida do Tratado de Montevidéu, o ponto fundamental da ALAD, que se cria através da ALAD em 1980, tem alguns objetivos fundamentais, que esse desenvolvimento econômico e social e a constituição a longo prazo, né, dentro dos princípios, nos encontramos acredito que os mais importantes para o tema que estamos vendo hoje, que é a convergência, principalmente da progressão progressiva e também com a flexibilidade, na capacidade para permitir a celebração. Esses acordos, não todos os 3 países têm que estar de acordo, senão que pode ir avançando em diferentes velocidades e gerando acordos entre os países. Finalmente, temos uma área
um mecanismo que é a área de preferências econômicas, onde há algumas siglas, que é preferência tarifária regional, os acordos e os acordos de alcance parcial. Aqui na nómina está composto por 13, a LAD está composta por 3 países membros, nós temos 11 fundadores, uma em Panamá, e teríamos 3 categorias de países. Os países de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, países de desenvolvimento intermediário, na coluna central, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Cuba e Panamá, e outros membros, Argentina, Brasil, México, seria colocar, são todos os 13 países da LAD. Na LAD nós temos, na presença, um comitê de representantes, um conselho de ministros, mas a diferença de outros órgãos, temos a presença da representação permanente, isto é, que há embaixadores, estão permanentemente na associação, se representam aqui nos 13 países na associação, e mais ou menos cada 15 dias se reúne o comitê com os embaixadores dos 13 países. Quanto às ferramentas que são interessantes para os operadores comerciais, vamos a mencionar algumas que pode ser de interesse para os senhores. Primeiro, a rede de acordos comerciais preferenciais, que após veremos com mais detalhamento. Estas dicas de comércio também, bens e serviços, né? Seja bens ou serviços, bases de dados, como os senhores poderão ouvir tarifas, preferências, normas, fazer procura se tem relação, querem exportar para um país da LAD, como fariam, correlação de dúvidas, origem. Os senhores têm aqui a possibilidade de fazer os negócios. Temos também as ferramentas de promoção comercial. Também tudo que é a parte digital, o centro de informação, que também é gratuito, é muito importante também. Pode-se aceder a alguns cursos de formação gratuita e também serviço à atenção, onde os senhores podem fazê-lo como empresário, serviço para o empresário, né, funcionários públicos, e se atende na Secretaria-Geral e departamentos técnicos responsáveis da LAGE, e se faz uma resposta. Os senhores têm uma possibilidade de consultar sobre alguma dúvida, produto, da origem de onde se aplica, as taxas, preferências, nomenclaturas, diferentes temas para a consulta. Este ano se lançou, através dessa questão do secretário-geral, uma nova plataforma, que é a plataforma da LAGE, ao serviço da empresa, que se chama Plataforma Latinas de Ótimos Negócios, que oferece um lugar onde os senhores podem aceder, um portal com informações, onde os senhores vão ganhar um centro de negócios, onde os senhores têm a possibilidade, através de algumas ferramentas, de fazer conexões empresariais, podem fazer também um matching com as empresas também, potencialmente, na agronegócio, tem também negócios, gado. Estamos também vendo alguns meios de pau também, fortalecendo também a Pix, centros de informações, que é um pouco a ferramenta onde os senhores podem, dizia-se anteriormente, acceder ao título de informações para os produtos, que se chama acesso ao mercado, há uma via para o empresário, onde também pode obter informações dos estados, ferramentas, isso, etc. Isso, em geral, medidas de apoio para o PLIVEX, quer dizer, também se faz uma ferramenta nos países, medidas no qual pode aproveitar a PIX. E depois, senhores, tem um centro de capacitação com cursos virtuais
Vamos ver alguns exemplos também. E esses cursos também podem aceder de forma gratuita. E depois também o Centro Logística, que está se desenvolvendo e que tem informações gerais, específicas, que também poderia fazê-lo por lá. Uma das ferramentas que eu disse anteriormente, que é muito importante, são as rodadas de negócio para promover o comércio, a promoção do comércio, facilita novamente as ofertas regionais, as ofertas, contatos com os empresários diretos. E isto, para mim, a sua vez, é comentar as PIMEX, e aumentar o... Na história da LAC, no caso, nós fizemos diferentes rodas de negócios, temos uma grande experiência, porque no ano 2014, até hoje, já fizemos 9 agronegócios, um total de mais de 3.500 empresas, entre importadores e exportadores, e 24.000 reuniões de negócios que se concretizaram. Isso só nos permite ter um importante acervo ou base de dados da empresa que se participou em todas as rodas, reuniões, e temos também muito boa validação das empresas, avaliação das empresas positivas, com 95% dos participantes que ficaram satisfeitos com essas reuniões, e isso nos permite dar continuidade em diferentes rodas de negócios. Por isso, esse ano, entre o desafio da pandemia, entre as possibilidades de fazer essas reuniões iguais, nós já fazíamos de formas presenciais anteriormente. E a partir do ano passado, fizemos no Equador virtualmente. Este ano, decidimos, para tratar de impulsionar a PIBEX e gerar maiores empregos, na gramática, a situação da pandemia social como econômica, desenvolvemos 5, planejamos rodas de negócio de maneira virtual, reuniões, do qual nós já concretizamos 3. Aí a primeira foi em diversos setores, mais prejudicados pela pandemia hoje, né? A segunda, que foi Latinos Exportam, ganhar. A segunda também foi com bastante sucesso, né? A participação de todos, e foi orientado, foi muito importante. A terceira, que nós fizemos em agosto, faz pouco, foi muito criativa, Indústrias Criativas e TICs. Também foi importante, porque foi uma inovação, tratando de incluir ao setor criativo e agro, importância da economia. Atualmente, das indústrias criativas são vistas como um ponto de vista cultural, mas tem muito a desenvolver. Isso é o que nós tratamos de, nessa rodada, inserir. E agora, em outubro e dezembro, nós temos as últimas 2 agronegócios, a Expalad, macro rodada multissetorial, fazemos de maneira presencial, esta vez vai ser virtual. Nós fazíamos presencial, dessa vez vai ser virtual. E a última, que também seria cadeia regional de valor, onde nós vamos trabalhar em dezembro. Estes são os planejamentos das rodadas este ano. E, rapidamente, vou ao centro de informação para dar uma ideia aos senhores. Vocês vão encontrar, eu vou citá-las para que os senhores possam vê-las e organizar preferências, taxas, informações sobre normativas do comércio, reguladoras do comércio. Nós temos na Laje uma base de dados que desenvolvemos em conjunto, principalmente com medidas, formas regulatórias de comércio, onde pode-se encontrar medidas sanitárias e tudo que publicam também os países, os acordos, tudo que poderia fazer e afeta o comércio, mas que não tem a ver com taxas. Então, desde 97, nós estamos com operações em uníssono e nós diretamente procuramos e alimentamos essa base ao qual
temos informações completas de todas as normas. Nas estatísticas de comércio, por exemplo, nós temos tanto bens como serviços também, de bases, os senhores podem obter no comércio. E um tema de não menor são as correlações das nomenclaturas em geral, como o agronegócio dos países membros se expressam com a nomenclatura nacional, e esta através da correlação da LAGE, a LALISA, que é a linguagem da nomenclatura da LAGE. Isso se faz em correlações de maneiras a facilitar, por exemplo, agora sim, com o México, com a Argentina, bom, Equador, países mais no sul, que foram também, que tem outro tipo de língua também. Olha, os cursos, mas vou falar alguns exemplos dos cursos que estamos fazendo através do Centro Virtual de Formação, a situação de taxas de tarifadas, a explicação de taxas, logísticas, a origem logística com fator-chave de desenvolvimento, aspectos práticos vinculados com a classificação tarifária. Se pode se inscrever e se dão aos empresários que queiram participar. Finalmente, vou dar a palavra a Sandra de Leão, que vai dar continuidade com o mercado, acesso aos mercados. Bom dia, é um prazer participar deste evento. E o tema que vou falar é sobre as condições de acesso ao mercado. Já mencionado anteriormente que temos uma base de dados que contém todas as informações que requeremos, por uma parte, uma informação que se requer para ceder aos mandados práticos. Isto é, a possibilidade que tem as mercadorias serem importadas ao mercado externo depende dessas condições, e essas condições, na grande parte, são determinadas de forma unilateral com os países, como são as medidas de importação que temos que tributar, assim como os impostos para os aranceles das empresas, que também se aplicam ao comércio exterior, como é o caso, por exemplo, para o Brasil, o ICMS. Também nós temos como condições de acesso as medidas não evolucionadas que não participam do mercado do país. E também, além dessas medidas que defendem das decisões unilaterais dos países, temos medidas com normas que são negociáveis nos diferentes acordos comerciais. No começo, todos os mercados podem ser potenciadores e compradores, porém, todas as condições que se estabelecem para cada um deles, alguns oferecem melhores oportunidades que outros. Estas oportunidades estão determinadas, como já disse anteriormente, pelas exigências impostas pelos países, pelas negociações, as condições das negociações dos acordos comerciais que eles têm, e também pela capacidade das empresas para fazer frente a essas exigências. Se, como empresário, tomamos a decisão de exportar, temos que tomar todos os produtos, todos os dias que são importados por isso e que se classifica a nível de uma codificação que conta um código de número que identifica cada uma das mercadorias que nós queremos exportar. Saber, uma das condições é saber aonde se classificam, porque essa codificação é utilizada e é um documento no qual se tem a declaração de exportação, certificado de origem e toda a documentação da alfândega necessária. Por outro lado, nós temos que saber as medidas dos impostos, saber os impostos dados à importação, como os impostos alfandegários também.
Os impostos de importação se aplicam sobre esse valor da mercadoria e o pagamento, se vê com a responsabilidade do importador, o pagamento deve tomar em conta, deve considerar na hora de determinar o preço que deve pagar o exportador por nosso produto exportado. Pelo geral, quando o país exportador tem mostrado um acordo comercial, os bens que vamos aportar apresentam alguma preferência de impostos. Os impostos dentro do que são os acordos, existem uma ampla rede de acordos comerciais e, em particular, o Brasil apresenta um acordo, seja de forma unilateral com outro país ou a nível do Mercosul, com outros países também. Aqui, os senhores podem apreciar nesse tema quais são os diferentes acordos que o Brasil tem com os demais países da região no âmbito da ALAD. Bom, por um lado, nós temos o Acordo de Complementação Econômica 18, que tem com os fundadores do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai. Também nós temos o Acordo de Complementação Econômica número 35, que tem os países do Mercosul com Chile, o 36 com a Bolívia e a 69 com a Venezuela. O que tem a ver com os países da comunidade andina, a relação do Brasil com os países da comunidade andina, também tem um acordo de deliberação ampla com Peru, número 58, com a Colômbia, o Acordo de Complementação Econômica número 72 e o Acordo AC59 com o Equador. Além desses acordos, que já disse anteriormente, são de uma ampla cobertura, isto é, que o universo de bens, como os senhores sabem, tem uma preferência de impostos que, em algum momento dado, alcança os 100%, isto é, liberação total. Todos esses acordos que disse anteriormente, até agora, o cronograma de gravação chegaram-se ao final e podemos dizer que poderia haver entre esses países, que já disse, uma área de livre comércio com algumas exceções. Também o Brasil tem outros acordos que chamamos de caráter seletivo, onde não estão negociáveis o universo de produtos, mas sim a importância, número de acordos de produtos ou de itens alfandegários do país. Isso são os acordos que mantém com o México e também com Cuba. No âmbito automotor, nós temos acordos específicos para este setor, seja Uruguai, Argentina, México e também Paraguai. Quais são os benefícios que nos brindam os acordos? Que os acordos nos brindam a esses empresários brasileiros ou a todos que formam parte desse acordo? Em primeiro lugar, algum acesso preferencial aos mercados, se faz de bens, seja de bens ou serviços, e a eliminação do que são as carreiras e também o que nos permite uma circulação transfronteiriça, tanto de bens como serviços. Por outro lado, nos permite trazer investimentos, seja em geral, e também de transferência de tecnologia, além de outros benefícios, como pode ser também geração de emprego e o incremento de poder de negociação, mais que nada na hora de negociar, seja em conjunto com outro país da nação. Também, são os acordos comerciais que permitem que é uma alternativa, que nós chegamos a multilateralismo, uma alternativa de alcançar o regional para após o extra-regional. Vamos ver, então, alguns exemplos de como funcionam as preferências tarifárias e alguns exemplos, vamos a algumas ofertas da região. Vamos ver, então. Neste caso, como já havia dito anteriormente, do qual os países do Mercosul, com Chile e Bolívia, e com Colômbia e Equador, para os produtos lácteos que se classificam no capítulo 4 do Sistema Harmonizado, podemos dizer que
contam com uma preferência de 100%, isto é, para todos os produtos do capítulo 4, as taxas tarifárias se encontram exonerado o pagamento das tarifas de lançamento, do qual por esta preferência de negócios em amplo acordo. Há uma condição também para ser aceito na hora de estabelecer uma preferência, neste caso, no que se refere ao capítulo 4, alguns produtos do capítulo 4, em Colômbia, Equador, estabelece de determinada quantidade de toneladas, aos quais sim se aplica 100%, mas fora desta cota contingente, não conta com preferência. Depois, com outros países de Alásia, como México, Panamá, Cuba apresenta preferências menores, no caso do Panamá, e não contemplam preferências, porque se vem um acordo que há de nível regional, de qual pode se beneficiar o Brasil. Esses produtos se encontram na lista de exceções do Panamá, portanto, não contam com o nível de preferência. Passamos a outro exemplo do café, indicado no capítulo 9, e vemos a mesma situação, isto é, uma área de livre comércio, totalmente idealizadora, só que tem a ver com os países da comunidade andina, Chile, com países do Mercosul. E se há uma preferência melhor, sem preferência no caso do México e Panamá, e uma preferência total, como é o caso de Cuba. No caso do capítulo 18, onde se classifica o cacau e subprodutos, contamos com quase a mesma situação, uma liberação total no âmbito do Mercosul, uma liberação com Chile, com alguns do Mercosul, uma liberação com Chile, com algumas cotas de taxas com a Colômbia, Chile, com algumas cotas do Panamá, de taxas sem preferência, com algumas cotas do Panamá, taxas sem preferência, com algumas cotas do Panamá, taxas sem preferência, com algumas cotas do Panamá, taxas sem preferência. Vamos ver o que são as medidas de taxas, o que tem o efeito, que tem as medidas não tarifárias. E temos para todos que tem a ver com a polpa, extratos e sucos, diferentes requerimentos que os senhores poderão encontrar na base de dados de medidas de normativas regulamentares do comércio interior, que já de aviso de Christian, que são diferentes requerimentos com certificações sanitárias, investimentos prévios, e para produtos já mais elaborados, que têm a ver com perfume, cremes, shampoo, que contenham esse produto, temos requerimentos de qualidade e impulsionamentos de registros, seja do portador ou do produto, e requerimentos com a embalagem e etiqueta. As taxas tarifárias, como já disse, os senhores podem contar com base de dados. Em sua grande parte, e para todos os países da região do mundo, quase 80% dessas medidas se baseiam em medidas sanitárias, fitossanitárias e que têm a ver com treinamentos técnicos. Isto se aplica em geral para poder ajudar na saúde dos animais, vegetais, sanidade vegetal e também a saúde pública. Finalmente, gostaria de comentar com os senhores, como já tinha dito anteriormente, tem uma outra página web também, no e-mail, vocês têm o e-mail, do endereço, o link para que vocês possam entrar, esse tema de informação de comércio exterior da LAD, onde há diferentes tipos de consultas, as quais os senhores poderão conhecer a justiça, o acesso ao mercado. Assim também, uma seção de estatísticas de comércio, onde poderão ver as cifras do comércio exterior que tem a ver com exportação e importações, seja no Brasil, como também nos competidores, para ter uma ideia
mais complexa, mais completa na hora de pesquisar. A consulta integrada também, que já disse que está em primeiro lugar, é uma consulta que, selecionando o código das taxas dos países de importação e exportação dentro da LAGE, este poderá consultar de forma integrada a taxa de importação, as preferências outorgadas em um dos acordos da LAGE e as normativas regulamentárias ao exterior, assim como as cifras de comércio e entre os diferentes países que haviam sido selecionados como exportador e importador. Além disso, estamos como já impressionou, um serviço de atenção ao usuário, onde poderão fazer todos os tipos de perguntas que deseja ou precisem fazê-la ao que se trata desse comércio internacional e esses bens. Tão importante como as medidas de taxas com pagamento, né, de tarifas ou beneficiar de uma preferência, tão necessário e é necessário para beneficiar das preferências cumprir com os que são as normativas e requerimentos também. E para isso, dou a palavra ao meu colega, na Secretaria-Geral Analise. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, agradecimentos aos idealizadores pelo convite, pela oportunidade de participar diretamente e também aos tradutores que estão acompanhando-nos nesta manhã. Vou tratar de falar mais devagar para facilitar o trabalho deles. Em primeiro lugar, preferimos ao tema dos acordos. Cada vez que temos um acordo preferencial, temos que falar das regras de origem. Por quê? Porque essa preferência, essa liquidação de taxas, são aqueles produtos que foram acreditados recentemente de importação e importação e são originários que cumpriram com determinados, e por essa razão pode se beneficiar do tratamento preferencial. O que é a mercadoria originária? Aquelas que cumprem com as regras de origem que está no marco do acordo preferencial, que estamos obtidos, produzidos, elaborados no território nacional. E o que quer dizer que uma regra de origem cumpre? Bom, que é obtida, produzida ou elaborada, neste caso particular, no território do Brasil. Obtida se utiliza para, como disse, os insumos, matérias-primas, produtos agropecuários. Produzidos são aquelas que são elaboradas no Brasil, que podem ser com insumos, seja nacionais, como importados de terceiros países, não menos. E qual é o objetivo que está por trás do movimento de origem? Juntamente, garantir que esse tratamento preferencial, que essa liquidação de taxas que vá beneficiar unicamente os produtores e exportadores dos países membros do acordo preferencial e não aos terceiros países. Cada acordo preferencial tem seu próprio regime de origem e há diferenças de um acordo ao outro. Por isso, é muito importante que, à hora de exportar, os exportadores consultem quais são as regras de origem desse acordo, em particular, porque é provável que que eles venham de um acordo ou outro. Então, todos os casos, todos os acordos no Brasil têm surgido, a estrutura das regras de origem é basicamente a mesma. Em primeiro lugar, nós temos as imposições sobre qualificação de origem, depois as condições de emissão, impressão direta, condições de certificamento ou acreditação
com que documento, antes alfândegas, importadores, mercadoria originária, e, por último, disposições que têm a ver com o controle de origem e procedimentos de averiguação de caráter originário da mercadoria, que sempre tem do país importador. Quanto à qualificação de origem, se tem que cobrir certos requerimentos de acordo para que a mercadoria se considere originária. Exemplo, uma mercadoria que é obtida ou elaborada no Brasil a partir de insumos de matéria-prima brasileira será, por definição, originária, porque por trás não participa nenhum outro país na composição dessa mercadoria. Mas também é uma mercadoria que pode ser elaborada no Brasil, mas que se utilize pelo menos algum insumo não originário. Nesse caso, as regras de origem, em geral, exigem que se cumpra com o critério da nomenclatura, normalmente é onde está a nível de partida, com os 4 dígitos a ser nomenclatura, ou em subefeito, esse critério principal é o salto de posição, e, em seu efeito, você não pode cumprir com saldo com o cumprimento do valor do conteúdo regional, da porcentagem, no caso. Quanto às condições de emissão, o que se trata de emissão? Se trata que no trajeto, no transporte do produto do país de exportação ao país da importação, essa mercadoria não aconteça nada que mude o caráter originário. Por isso, se estabelece que, quando a mercadoria passa nesse trajeto unicamente por países membros do acordo, então se considera que está cumprindo com as condições iniciais. Assim mesmo, quando a mercadoria passa pelo território de algum país que não é membro, também se considera que se cumpra as condições de petição, sempre quando, nesse trajeto, nesse trânsito, a mercadoria esteja baixo controle do país de trânsito e que não seja afetado o comércio desse país, com esse país. À continuação, nós temos as disposições sobre certificação, e isso em todos os acordos com o Brasil se exige a emissão de um certificado, de um documento, que é uma declaração juramentada que faz o exportador e que certifica por uma entidade habilitada aos efeitos, dizer que certificado por um terceiro. Essa certificação pode ser feita no papel, um documento papel, com assinatura, seja do exportador ou como funcionário da entidade habilitada, nesse caso que certifica, mas também pode ser feito em um formato digital, que eu falarei mais adiante, como é a iniciativa desse desenvolvimento da regional relativa à certificação. Finalmente, e o último componente são as disposições que têm a ver com a averiguação e o controle de origem, que se realiza tanto na alfândega do país, como o órgão nacional competente que nós temos hoje. É muito importante recalcar aos exportadores, destacar que cada acordo se estabelece por período pelo qual deve-se guardar a documentação que respalda a declaração de origem, porque pode ocorrer que o país de importação chegue adiante e tem dúvidas sobre o caráter originário da mercadoria. É uma pesquisa, e essa pesquisa pode consistir em simples consultas, questionários enviados ao produtor final, ou, inclusive, nas solicitações de visita. E, assim, tudo isso deve se respaldar com a documentação correspondente, claro. Vamos a centralizarmos no que se refere à emissão do certificado de origem, no caso, nos acordos do Brasil, que se emite por entidades habilitadas a esses efeitos. São 48 habilidades com jurisdição nacional para o Brasil e fazem as solicitações do exportador.
Esta quantidade de entidades que estão habilitadas, seja no Brasil como no resto dos países da LAD, se comunica na Secretaria-Geral da LAD e a Secretaria, com as informações, mantém um registro das entidades habilitadas para conhecer quais são essas entidades. E os compartilhamos, assim, o veículo da LAD, aonde podem se consultar as 48 entidades brasileiras, entrando a cada uma delas e podem encontrar e fazer contato, assim como as pessoas dentro das entidades, funcionários que estão habilitados para suprir certificados. Uma especial atenção, porque cada acordo tem a sua forma de certificado diferente. Então, se se comete um erro, um certificado de uma forma, com outro de outra forma, essa operação será invalidada por consequência das mercadorias que estão compreendidas, vai ter que pagar o destino, as taxas aplicáveis a terceiros e, eventualmente, alguma penalidade baixo a forma-lei e multa do país. Assim, tem aqui na tela, quando entra nessa direção, endereçamento, os senhores podem fazer em idioma português. Aos órgãos que estão aqui habilitados no Brasil para emitir, nós colocamos um exemplo da Federação da Indústria do Estado da Rondônia, com os dados de contato e as pessoas que estão lá. Gostaria de ressaltar que essas 48 entidades brasileiras têm a particularidade que pode se emitir o certificado de origem com unificação nacional. Não somente, o que quer dizer isso? Mira, não somente pode vir a solicitar aos portadores um certificado de origem a uma entidade que seja para esse estado, por exemplo, nesse caso, Rondônia, senão que pode fazer em qualquer das entidades brasileiras, porque a convicção é nacional. Na tela, mostramos um exemplo do certificado de origem. Este exemplo é do Acordo de Complementação Econômica número 36, que envolve os 4 países fundadores do Mercosul com a Bolívia. É um acordo que ainda se certifica no formato de papel, abaixo de tudo tem, do lado esquerdo, no dado 15, a assinatura do exportador, e no campo 16, do lado direito, a assinatura do funcionário habilitado da entidade com seu selo. E na parte superior, os dados do contato, produtos final exportador, importador, consignatário, nome de identidade, número do certificado, e no centro, a identificação da mercadoria, que cumpre com a origem, seu volume, o peso e o valor que aparece na fatura. E o mais importante, a regra de origem que vem esta mercadoria. Importante recalcar, porque colocamos o exemplo do A76 e não do A18, com os acordos, pelo qual se cursam mais operações de comércio no Brasil. Porque, no caso, veja, dos países do Mercosul, o Brasil já está emitindo de forma obrigatória todas as operações com certificadas de origem e forma digital. As certificações de origem digital da LAD é uma iniciativa que se desenvolveu na associação, que já nós temos há muitos anos, e que é um dos primeiros países em usá-la como caráter obrigatório com os países do Mercosul também. Na tela apresentamos um resumo da aplicação atual, tomando o Brasil como exportador. Nas exportações do Brasil com destino à Argentina e com destino ao Uruguai, seja no marco do A18, o acordo preferencial de mercadoria, ou no marco dos acordos bilaterais que liberam o comércio de produtos, está emitindo de forma obrigatória o certificado de origem digital. E o certificado de origem no papel unicamente está reservado por se algum
sistema, alguma contingência no qual pode se permitir. No caso das importações, está o Paraguai unicamente, que se faz de maneira digital e também como audição, pode se emitir tanto no papel como digital também, o importador é o que escolhe, e da mercadoria geral. Mas o acordo autônomo é o mais, da base 74, é o mais novo, recente, entre Brasil e Paraguai, por agora somente está habilitado a papel. Com referente às exportações do Brasil ao resto dos países da LAD, ainda se usa o certificado papel com a assinatura respectiva. E é importante ressaltar que, em todo caso, seja uma certificação de papel ou em forma digital, previamente às solicitações da emissão de um certificado de origem, o importador pulsa a habilitação e deve realizar o que se conhece com o nome de declaração prévia, ou declaração jurada prévia ou de antecedentes, isto é, uma informação que cada exportador tem que enviar à entidade habilitada, na qual se estabelece, além dos dados de contato de quem são os produtores finais, importador, todos os dados que têm a ver com a elaboração da mercadoria, os materiais utilizados, se são nacionais, se são importados, de que país, no caso, indicando a origem, classificação de taxas, valor de cada uma desses seus insumos, qual é o importante de ter que cumprir com o critério de origem de valores regionais, e a descrição, seja com taxas como comerciais do produto. Toda essa informação é muito mais ampla do que aparece nesse certificado de origem. É o que verdadeiramente se usa a entidade habilitada para determinar e para certificar que o produto se considera originário aos acordos. Então, até aqui, em linhas gerais, o que se refere à origem das montarias, a modo de resumo, sempre vê as regras de origem dos acordos através do qual vemos as operações que se referem a acordos. Muito importante se ter em conta a forma dos certificados de origem, no caso que o acordo por motivo nacional, desde a Secretaria-Geral, deixamos aqui, então, um correio eletrônico, um e-mail, em qual nós estamos aqui para responder a todas as consultas e ajudar aos empresários a cursar as operações através da LAGE. Esses são os endereços. Lembrar também que, como já comentei, Christian, que estão abertos os cursos virtuais, que são com uma forma autoquestionável, desde que se possam se fazer em qualquer momento, e a velocidade que ele fica mais fácil para ele, sobre várias situações de comércio, nomenclaturas, e sobre a integração geral, sobre a origem, transporte, enfim, logística também, e cursos também sobre operador econômico autorizado, e, bom, estamos às ordens e, novamente, agradecimentos, seja aos organizadores, sejam aos tradutores que aqui se nos compactam conosco. Obrigado. Todos deseamos una buena feria también. Accesen la plataforma. En nombre de Sebra Rondón, agradezco a todos y tengamos un buen día. Obrigado a todos, obrigado por estar aqui, por ter o prazer de apresentar. E agradecer a todos.